Bom, gente, eu vejo muita discussão falando sobre estéreo. Eu queria abordar sobre. é, Bom, gente, eu vejo muita gente comentando que dá para aumentar o tamanho do estéreo de uma voz, dobrando ela em dois canais, outros dois canais e abrindo. Eu queria fazer uma análise técnica disso aqui, tá? Vou compartilhar com vocês aqui o Pro Tools. Eu coloquei aqui um analisador, deixa eu limpar ele aqui. Explicar primeiro para vocês o setup que eu tenho aqui para a gente ver o que eu estou fazendo, tá? Eu botei no master aqui um analisador, ok? Que ele vai identificar se eu alterar o estéreo, ó, tá vendo? Ele marca para onde o som está indo, tá? Agora eu estou com a voz aberta no panorâmico, ele está mostrando isso aqui, para onde a voz está indo. Se eu botar no 100%, né? Ele vai até aqui no limite. Se ela estiver fora de fase, aparece fora do limite, ok? Quer dizer, agora a voz está no centro e está aparecendo aqui, está mostrando esse traço que um canal mono, tá? É um canal só, ele vai para o centro. Quando foi criado a gravação estéreo, as mesas de som não tinham panorâmico como a gente conhece hoje, elas só tinham três posições. Centro, né, que está aqui, o canal mono vai para o centro. Aí, tinha no canal estéreo, tinha um extrema esquerda, tá aqui, e o outro extrema direita, tá aqui. São os dois, era só essas posições que tinha. Você podia ter o canal, então, no centro, tá? Para um lado ou para o outro, tá? E o que acontece é o seguinte: o canal no centro é, na verdade, a soma dos dois canais estéreo. Olha só, aqui, ó, tá vendo? Eu fechei o canal de centro, deixa eu mudar as cores aqui para ficar mais fácil de ver. O centro eu vou marcar em vermelho e os lados eu vou marcar de verde, tá? Para ficar a visualização mais fácil. Tá aí. Então, agora eu mutei o centro, tá? E estamos ouvindo os lados. Se eu solar o lado esquerdo ou fechar o lado direito, a voz vai toda para um lado, ó. Agora, se eu abrir o outro lado, ela vai toda para o outro. Se eu abrir os dois, ela vai para o centro. Não tem nenhum componente estéreo quando eu dobro a voz e mando um som para cada lado. Aliás, a definição de mono é exatamente isso. É o mesmo som dos dois lados, exatamente igual, que vai gerar uma imagem fantasma no centro da sua monitoração. Você só ouve ela no centro se você estiver sentado exatamente na posição correta com relação à monitoração, com uma monitoração calibrada, ou se você usar fone, né? Se houver qualquer diferença no ambiente, ou se você estiver fora do centro da monitoração, você já não vai perceber a imagem no centro, né? Mas, independente de estar no centro ou não, vocês veem aqui no gráfico, não tem nenhum componente estéreo, tá? Ela está realmente no centro, tanto aqui o LR, que está em verde, quanto o vermelho, que é... Opa, agora ele está aberto aqui no panorâmico. Vou botar ele no centro de novo. Ó. Mostrou aqui na mesma hora, ó, que ele está fora do centro. Vou colocar ele no centro de novo. Pronto, agora ele está no centro. Então, olha só. Mono, solado, centro. Aberto LR, centro. Tá? Então, eu aumentar ou diminuir o volume aqui do LR, eu vou fazer um som contínuo aqui com a voz e vou simplesmente aumentar o LR, tá? Olha só o que vai acontecer. Quer dizer, eu aumentar o que está aberto, L e R, não tirou a voz do centro. Está aqui o analisador para mostrar isso. Tá? Agora, se eu aplicar a mesma equalização ou o mesmo processamento no L e no R, a imagem deles vai continuar no centro. E eu somar isso com o centro, vai continuar no centro. Eu vou mudar o timbre. Eu posso usar essa técnica para mudar timbre. Mas essa técnica não vai mudar a imagem estéreo do som. Tá? Para estereofonizar o som, tem outras técnicas que eu gosto de usar, como, por exemplo, você colocar um delay diferente em um lado e no outro, né? Você botar tempos diferentes, porque aí você tem diferença dos dois lados e a imagem é aberta no estéreo.
Eu vou colocar um delay aqui, só em um dos lados, para a gente ver o que acontece com o estéreo. O que eu fizer igual dos dois lados vai manter o som no centro. Vocês estão vendo o gráfico aqui que está mostrando isso, tá? Se eu colocar um delay em um dos lados, eu vou botar um delay curto, tá? Aqui, pronto. Ó. Só para gerar uma diferença. Tá, botei o delay aqui com um tempo curto e botei a mixagem só o delay, tá? Vocês podem ver que o nível aqui na saída parece que é igual dos dois lados. Mas se a gente for ver agora o analisador, olha só. Agora a gente tem uma imagem aberta e a gente tem componentes fora de fase. Porque o atraso vai fazer com que as frequências diferentes interajam de formas diferentes. Aí a gente começa a ter uma imagem estéreo, tá? Se eu aplicar esse mesmo delay no lado esquerdo, olha o que acontece. Ó, pronto, virou mono de novo. Então, se eu aplicar o mesmo processamento dos dois lados, vai ser mono, ok? Não importa se está aberto, porque a soma dos dois vai ser uma imagem estéreo no centro. Está aqui o analisador para mostrar. Tem outras técnicas para estereofonizar. Como eu falei, a gente pode fazer com delay, que eu mostrei aqui para vocês, mas aí de um lado só, né? Aqui, ó. Aí sim. Mas se for dos dois lados, vai ser a mesma coisa, não vai fazer diferença. A gente pode fazer com equalização, botando o grave de um lado e agudo do outro, por exemplo, mas aí isso funciona melhor para sons que têm um tamanho, que ocupam um tamanho no palco sonoro. Por exemplo, se você gravou um teclado em mono, e se você fizer esse trabalho de equalização de um som, voltar aqui a câmera, se você gravar um teclado mono e você quer abrir ele no estéreo, você equalizar um lado grave e outro agudo, você vai ter um certo movimento da melodia quando ela vai do grave para o agudo. Isso é uma coisa que condiz com a imagem estéreo que a gente quer construir do piano, certo? Agora, eu me pergunto, qual é a imagem estéreo que a gente quer construir da voz, principalmente da voz principal? Por que a gente quer que a voz principal se espalhe no palco sonoro, além do centro? Porque para fazer isso, a gente vai ter que gerar informação diferente dos dois lados, né? E quando a gente gera informação diferente dos lados, a gente tira a atenção do centro. Não estou falando de colocar um reverb estéreo, isso é outra coisa. A gente colocar uma ambiência estéreo, você coloca a voz em um local que dá um conforto acústico para o ouvinte, mas a voz principal ela continua no centro do palco. Existem gravações em que a voz é colocada fora do centro, né? Mas essas gravações, principalmente se vocês pegarem as gravações antigas dos Beatles, por exemplo, que tinha voz de um lado, base do outro, isso foi nos anos 60, quando o conceito de estereofonia ainda estava sendo desenvolvido. Como eu falei, as mesas de som só tinham centro LR, né? Uma vez que se entendeu como a estereofonia funcionava, vocês podem ver que nos discos dos anos 70 para cá, pouquíssimos trabalhos tiram a voz principal ou o elemento protagonista da narrativa, não necessariamente a voz, né, do centro do palco sonoro. E quando eles fazem, é para chamar a atenção, é para gerar um desconforto, né? Então, esteticamente, é válido. Mas eu acho que a intenção tem que ser clara. Por que a gente quer uma voz que não seja um elemento que está no centro do palco sonoro, né? Em geral, instrumentos que, ouvindo de uma certa distância, eu percebo como sendo uma fonte pontual, quer dizer, o tamanho do instrumento não é relevante para a narrativa dele, musical, eu tendo a deixar em mono, tá? Isso é uma escolha dentro de uma linguagem, tá? É uma linguagem que eu venho pesquisando e construindo, não invalida nenhuma outra pesquisa, tá? Se alguém quiser fazer uma mixagem com vozes abertas ou, enfim, fora de fase, ok, tá? Eu só estou apontando que é importante que exista uma intenção musical por trás dessa escolha, tá? Não estou invalidando a escolha. Só estou dizendo que o ideal é que seja uma escolha consciente, de linguagem, não técnica, ok? É isso. Eu vou fazer outro vídeo depois
falando sobre a abertura de sons com delay, mostrando como isso soa. Eu uso isso bastante nas minhas mixagens. Depois eu vou botar uns exemplos para vocês verem também, ok? Está aberto o debate, como eu disse. Eu não invalido nenhuma técnica que te leve ao resultado que você quer. O que eu pergunto só é qual a intenção estética por trás desse resultado, tá? O elemento que conduz a narrativa, dentro da minha proposta e da forma como eu entendo, ele ficar no centro do palco sonoro faz com que a atenção do ouvinte fique focada nele, né? Instrumentos como piano, bateria, cordas, que são formações que têm uma dimensão maior, ocupam mais espaço, eu concebo dentro da minha narrativa que elas ocupem um espaço maior no palco sonoro. Mas, apesar da bateria, por exemplo, ter um tamanho, e é comum a gente mixar, por exemplo, o hi-hat de um lado, o prato do outro, prato de condução, prato de ataque, a gente brincar com o estéreo nessas coisas, eu já mixei trabalhos em que eu deixei a bateria mono no centro por opção. Mas isso é dentro de um contexto em que esse elemento vai dialogar com outras coisas que estão no estéreo também, tá? A principal pergunta é essa: por que você quer um elemento no estéreo? Ele vai dialogar com outras coisas? Ele vai ser usado em um contexto em que as pessoas que vão ouvir precisam se sentir envolvidas por outros sons que venham de outros lugares além do centro? Né? Porque quando a gente abre no estéreo é isso, a gente está jogando a fonte sonora para outros lugares também. Então, boa sorte com as pesquisas, com os estudos. Todos os estudos, todas as pesquisas são válidas, tá? Eu só volto a reiterar que eu acho muito importante que a gente entenda por que a gente quer fazer uma coisa. E falando em termos por que eu digo, é em termos de construção de linguagem, né? Por que eu quero um som estéreo? Porque ele vai ser ouvido em um lugar onde o estéreo é relevante? Porque tem algum efeito que cria um impacto emocional maior se ele for em estéreo? Porque eu quero que a pessoa se sinta imersa no ambiente sonoro? Qual é a intenção, tá? Dentro dessa intenção, eu pensaria talvez em fazer uma voz estéreo, ou uma voz com efeitos loucos no espaço, se fosse uma voz solo, ou se fosse um estilo de música que pede muito efeito, por exemplo, pista de dança, né, música eletrônica. Tem alguns estilos que pedem, mas mesmo nesses estilos, tá? Eu mostrei aqui tecnicamente. Você duplicar o canal, aplicar o mesmo efeito nos dois e somar, vai te dar diferença de timbre, mas não vai abrir a sua imagem estéreo. Legal? Fica aberto aí para discussões. Estou aberto a argumentos diferentes, mas eu estou mostrando aqui tecnicamente, ok? Isso aqui, a discussão estética é uma coisa. A discussão técnica, eu pediria que alguém me mostrasse, então, alguma forma de abrir os canais no estéreo e somar, que colocando num analisador, a imagem não fique no centro. Eu não consigo imaginar uma forma da imagem não ficar no centro. Para mim, ela sempre fica. Então, está aberta a discussão e está aqui o vídeo mostrando o que eu acho. E só para fechar aqui, está aqui de novo, então, a imagem com... Estou abrindo os dois canais no estéreo. Se eu fechar um... Opa, está aberto o grupo. Se eu fechar um, ela vai para o lado. Se eu fechar esse e abrir o outro, ela vai para o outro lado, ok? Se eu abrir os dois, ela vai para o centro, não tem como fugir disso. E se eu abrir o canal mono junto, só vai aumentar a intensidade. Beleza? Isso aí. Valeu!